como determinar a sombra própria e sombra projetada de um cilindro. Este é o vídeo em que te vou explicar isto. E se quiseres, acompanha-me no exercício utilizando os dados que eu vou deixar no comentário. Esta matéria de sombras é ótima para trazermos para a realidade e compararmos isto, por exemplo, com uma casa. Uma casa que é um cubo. A luz e a sombra da casa são bastante importantes em arquitetura, certo? Porquê? Porque isso vai fazer com que um projeto possa ser pensado em termos de aproveitar o melhor possível a luz e também a sombra. Então, vamos imaginar que este cubo é uma casa e essa casa tem a luz a ir sobre ela, uma luz que vem a 45 graus e cria uma luz e uma sombra na própria casa. Eu não estou a falar ainda desta parte, eu estou a falar da sombra que é criada na própria casa. Então, percebemos que estas duas faces da casa estão em luz, já estas duas estão em sombra. E temos também consciência de qual é o momento em que a sombra passa a ser sombra e a luz passa a ser luz, que é nestas duas arestas do cubo, nestes dois cantos da casa. A isto chama-se separatriz luz-sombra e a sombra que está contida na casa chama-se sombra própria. Depois, nós temos a sombra projetada no chão ou em paredes, certo? E essa sombra é a consequência da sombra própria. Se não existir sombra própria, não existe sombra projetada. Então, o objetivo para resolver um exercício de sombras é, em primeiro lugar, nós descobrirmos a sombra projetada e para isso nós precisamos saber os pontos exatos onde a luz passa para a sombra, a separatriz luz-sombra, para depois encontrarmos esta sombra que está aqui sobre a mesa, certo? Então, nós temos um cilindro para resolver a questão da sombra própria e projetada. Recorremos a uma ilustração. Um cilindro, a sua sombra própria e a sua sombra projetada. Como é que eu determino, em primeiro lugar, a sombra própria? Através do descobrir das geratrizes onde a luz passa a ser sombra. No caso, T', R', R. Como é que eu vou descobrir esses 4 pontos? Passo a luz por as extremidades do sólido. E a luz, junto com a geratriz, cria um plano. Alfa, linha. E esse plano, quando cruza com a base do próprio sólido, cria uma reta comum, a T'. E a T' é a reta que nós queremos descobrir, porque ela define o caminho da luz. Só que se fizermos isto no próprio sólido, vai se tornar confuso. Então, nós recorremos à parte esquerda do desenho, onde fazemos um ponto P aleatório, passamos por ele a reta L da luz
e uma paralela às geratrizes. E isso vai nos dar a tal reta do caminho da luz. E é isso mesmo que nós vamos fazer aqui. Zoom out e vamos lá começar. À esquerda, onde eu tenho espaço, faço um ponto P aleatório. Eu costumo fazer um ponto do beta 13. E esse ponto faço passar por ele a direção convencional da luz, 45 graus, abertura para a esquerda, e no meio esta reta de L. Faço também passar uma paralela às geratrizes, no caso elas são de perfil. Onde a reta L interseta então com o plano da base, eu tenho este plano e tenho aquele, vou utilizar aquele, poderás usar este, tanto dá, vai dar a mesma coisa. Então, onde a reta L interseta este plano, tenho o ponto I, em comum, e onde a reta G interseta o plano, eu tenho o ponto I. Só que não consigo determinar para já a projeção 2 do ponto I, porque estamos a falar de uma reta de perfil, certo? Então eu vou precisar de rebater esta reta de perfil e definir posteriormente a projeção 2 do ponto I, linha no caso. Então faço passar um plano. Rebato esse plano. E rebato o ponto P, que pertence à reta de perfil, onde está contido o ponto I, linha. Direção da reta de perfil no rebatimento tem que ser obrigatoriamente igual à direção das geratrizes. E eu tenho o rebatimento desta reta aqui. Logo, a direção vai ser exatamente igual. Não precisaria de prolongar tanto, mas fiz. Portanto, aqui tenho o IR e aqui I' R, aliás, e aqui tenho I' 2. Então, uno I a I' e tenho a reta I. Eu vou colocá-la um pouco em destaque para ajudar no entendimento desta matéria. Tá? Mas não é para colocar. Atenção. Coincidente com este X tenho I1, ali I2. Como eu estava a dizer, esta reta representa esta reta que é paralela às retas de tangência. Então, eu só preciso de encontrar neste momento as retas de tangência. Como? Fiz a interseção, para obter esta reta, fiz a interseção deste plano com o plano que contém a reta L e a reta I. Então,
este plano representa esta base. O que é que eu vou fazer? Uma perpendicular à reta I. Vou ter que prolongá-la. Estava eu a dizer uma perpendicular à reta I a passar pelo centro dessa base, onde nós fizemos a interseção. Para quê? Para encontrar os pontos de tangência T e S, por exemplo, e conseguir passar a direção das tangentes, ou seja, uma aqui, e temos a reta T, e outra aqui. E temos a T linha. As projeções 1 destas duas retas estão exatamente ali, certo? Então aqui, coincidente com o eixo X, está T1, T'1. Agora, estes pontos eu vou enviar para a devida base, ou seja, para a base que está sobre o plano frontal de projeção. T1, S1. Com isto, eu descobri estes dois pontos, T e R. No caso, eu dei o nome de S. Okay? T e S. O que é que eu preciso agora de encontrar? Estes dois que fazem parte da mesma geratriz que T e R. Eles estão na outra base, reparamos nisso. Então, o que é que eu posso fazer para ter... Tenho duas opções. Ou por T faço passar paralelas às geratrizes e vou encontrar T' e a mesma coisa com S', ou faço a mesma coisa que fiz para encontrar T e S. Uma perpendicular, e eu prefiro recorrer a esta, uma perpendicular à reta I, ou às retas T, encontro o ponto S' e T'. Okay? Estes pontos, então, pertencem à mesma geratriz que T e S. Vou unir S, S', já posso fazer também este movimento para baixo e as devidas visibilidades e invisibilidades. E a mesma coisa com T. Feito. O que é que acabei de encontrar então? A separação da luz para a sombra, estas duas geratrizes. Agora eu posso pintar a sombra, ela está sempre à direita destas duas geratrizes. Então, tudo que está à direita de S', S' e T', T' vai estar em sombra. Agora, existe um pormenor. Eu só posso pintar a sombra que vejo. E se o sólido está em perspectiva, esta parte aqui que vai desta geratriz T', T' até esta, eu não vou conseguir ver. Só consigo ver esta parte. Então, pinto aquilo que vejo. Sombra própria concluída.
Passamos agora para a sombra projetada. E o que é que nós temos consciência, então? Que esta parte que vai de S' até T' está em sombra. E não só. Que a base, esta aqui, é normal, cujo centro é o ponto O, também está em sombra. Então, temos esta noção, como eu disse. S' e para este lado T'. Esta parte que eu estou a colocar a negrito está toda em sombra. E esta base também está. Então, eu quero, a sombra projetada vai ser o reflexo da sombra própria. Eu tenho 4 pontos, S', T, S. E são esses pontos que eu vou utilizar para descobrir a minha sombra projetada. Então, vou fazer os pontos sombra de S, T, a base que está em sombra, e reparo que essa base, por estar no eixo X, os pontos sombra são bastante fáceis de serem descobertos. T a sombra está ali e S está ali coincidente com essa sombra, está coincidente com S2. Então, 2 pontos já estão descobertos, passo para T' e S'. Aqui sim, eu vou fazer os 45 graus, só nomear aqui em baixo. T' sombra e aqui S' sombra. O que é que está a acontecer? Eu vou unir o T a T', S a S', porque eu sei que essas são as geratrizes, são as bases, o contorno, aliás, da sombra, não é? T' sombra é o contorno, R' contorno. Então, vou fazer a união. Sei que S sombra e S' sombra estão em projeções diferentes, isso significa que eu preciso descobrir o ponto virtual de um destes. Descobri deste uno a S', descobri o ponto quebra e uno a S. Agora aqui. O que é que me falta? Circunferência. Como eu sei que todos os pontos sombra da circunferência, cujo centro é o ponto O, estão aqui, eu sei que a sombra desta base também está sobre a própria. Ok?
convém fazer isto com o compasso para ficar 100% rigoroso. Neste momento eu não tenho essa possibilidade, senão estaria a fazer. E falta então unir tilinha-sombra a esse linha-sombra. Tilinha-sombra, esse linha-sombra. Só que eu não posso unir imediatamente e também sei que aqui está contida a sombra da circunferência. Então, eu preciso de saber se esta circunferência deforma ou não. Como é que eu sei isso? Fazendo o ponto O. Sombra. 45 graus. 45 graus. E aqui está ele. O linha sombra. Se entre O linha e T linha sombra nós tivermos exatamente a mesma posição que temos no original, isto é, não está demasiado afastado ou demasiado próximo, significa que não existe deformação em projeção frontal. É isso que nós vamos verificar agora. Ponta seca em O', até T' e replico o movimento. O', T'. Não existe deformação. Sabemos que é entre S' e este ponto que existe a deformação. Este ponto representa este e este. Creio que mais ou menos situa-se aqui. Então nós vamos precisar de pontos que se situam entre este ponto e este ponto sombra, de modo a conseguirmos obtê-los aqui e unir a sombra. Então, nesta circunferência, divido-a em 4 partes, que já está, e ainda a 45 graus. Assim. Nesta parte, nós temos este ponto, que podemos nomeá-lo de A. Aliás, vou pôr deste lado A. E este, que pode ser o B. Envio para a projeção horizontal, aqui está a linha 1 e aqui B, linha 1. Faço a sombra destes pontos. Temos aqui um ponto, a linha sombra e a linha não, a sombra. E o de B, que está aqui, B sombra. Então, unimos este ali, este aqui e agora assim, e temos a sombra representada. No fim, é só colocar uma mancha de grafite. E deste modo determinamos a sombra deste cilindro, sombra própria, sombra projetada nos planos.